Esse é Telapia, pitacos das telas da sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. O quê? Como se fosse difícil. E eu sou Joana Pelerano e levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. 8 de março é Dia Internacional da Mulher, então peguem as flores e bombons e mensagens inspiradoras e enfiem no pi do patriarcado. Claro que no episódio de hoje, o último da 6ª temporada, vamos com uma questão de uma mulher. É sobre uma fase da vida das mulheres muito comum e ainda pouco pesquisada pela ciência e conversada pela sociedade. A famigerada perimenopausa. E quem nos pede suporte é a Clarice. Ela pergunta: como o cinema e a TV podem nos ajudar a lidar com a perimenopausa e a menopausa nesse mundo que não liga a mínima para a mulher depois que ela envelhece e não tem mais capacidade de reprodução? Tem alguns filmes que marcam muito a minha mãe quando ela estava nessa fase nos anos 80. Shirley Valentine, Tomates Verdes Fritos, que passam por uma redescoberta da mulher como indivíduo. O que mais que vocês recomendam? Tomates Verdes Fritos é realmente um clássico feminino que marcou gerações, né? E sim, traz também uma conversa sobre as transformações pelas quais o corpo das mulheres passa nesse momento. Eu assisti junto com a minha mãe, que possivelmente estava passando por essa fase e, como boa filha do seu tempo, jamais tocou no assunto. Então, Clarice, para começar, corre lá na primeira temporada, episódio 8, que a gente falou um pouco sobre menopausa nas telas, incluindo aquela cena icônica de Fleabag que quem sabe, sabe. Mas preciso dizer que esse assunto aparece muito, mas muito menos do que deveria nas telinhas e telonas. E não sou só eu que estou falando. Um estudo divulgado pelo Instituto Dina Davis em janeiro de 2026 mostra que essa fase tão importante da vida feminina é absurdamente subrepresentada no mundo do entretenimento. O estudo analisou como o envelhecimento e a menopausa foram representados nos 100 filmes estadunidenses de maior bilheteria entre 2009 e 2024 que tinham como personagens de destaque mulheres com mais de 40 anos. E o que aparece, e vale destacar que aparece bem pouco, a menopausa é citada em apenas 14 filmes, mas, bom, o que aparece são estereótipos ridicularizados de volatilidade emocional, a menopausa como desculpa para dizer que mulher é tudo louca, descompensada. Isso, obviamente, tem um efeito muito negativo na sociedade, porque reforça uma imagem falsa e também bem depreciativa de que mulheres envelhecendo são ou invisíveis ou motivo de piada. E se falar de perimenopausa, então, aí a coisa é ainda mais nebulosa. Eu vou recomendar uma série que foca bastante nessa fase da vida, que é Better Things, de 2016. Ao longo de 5 temporadas, essa dramédia sobre uma atriz que cuida das filhas e da mãe faz da perimenopausa quase uma personagem extra, principalmente na 3ª temporada. E a personagem Sam, interpretada por Pamela Adlon, que também escreve a série, reforça constantemente o quanto seria importante falar mais sobre esse assunto. Clarice, eu como mulher vivendo justamente a fase da perimenopausa, nível chefão, posso afirmar que sim, não é fácil nem simples passar por essa fase. É tanto gaslighting, desconhecimento dos médicos, é tanta vergonha que a gente sente nas transformações do nosso corpo e é tanta crise da meia-idade na nossa mente que realmente a gente precisa demais se unir enquanto mulheres e todas as pessoas com útero e ovários para exigir mais suporte, compreensão e amor. Como eu sou a rainha dos documentários aqui deste podcast, eu vou trazer 2 opções, uma série e um filme. Balance, a Menopause Journey, de 2026, acabou de estrear, começa com o ponto de vista de 2 monjas que estão passando por situações de insônia, fadiga, ansiedade, oscilações de humor e descobrem que seus níveis hormonais estão baixos causados pela perimenopausa. Durante todo o doc, fica claro quanta desinformação, falta de educação e desigualdade existe em todo o sistema médico. As monjas buscam especialistas dos mais diversos campos para ajudar a parar tanta desinformação de ser disseminada, a combater a injustiça médica e a educar mulheres sobre como fazer melhores escolhas para poder viver as vidas que elas merecem. O outro doc é The M Factor, de 2024.
e mostra que, apesar da sua universalidade, a menopausa permanece envolvida em silêncio e desinformação, agravando a crise mais ampla na saúde da mulher. Os sintomas podem descarrilhar carreiras, interromper relacionamentos, causar sofrimento físico desnecessário. Esse filme é um confronto sobre essa crise negligenciada, que desafiam as deficiências sociais e médicas e defendem outras abordagens para a saúde da mulher em todo o mundo. Fornece também uma correção muito necessária à negatividade que envolve essa etapa da vida, capacitando as mulheres a assumir o controle da sua saúde e bem-estar. E vai ter um segundo filme agora em 2026 sobre o assunto da mesma equipe, então fica de olho. E para a mulherada que está nessa fase ou que ainda vai passar, quero dizer que é possível também viver essa fase com alegria e satisfação. Porque ela pode ser finalmente o momento de dar aquele foda-se para as expectativas sociais, se conhecer mais a fundo para poder fazer escolhas na vida com uma sabedoria que só vem com muita experiência de vida e com maior entendimento sobre como o nosso corpo funciona. É, mulherada, a gente não pode aceitar que menstruação, menopausa e tantos outros processos dos nossos corpos sejam sofrimento porque sempre foi assim, né? Temos é que esfregar na cara da sociedade que a gente também tem direito de ter todo o suporte possível para viver com qualidade de vida em qualquer fase. E bora seguir adiante no Sugestão para Assistir. Nossa ouvinte Débora nos convidou a uma reflexão sobre personagens femininas e feministas anacrônicas, como a Claire de Outlander, como as leis de Lydia Poet e outras tantas. Quão possível era elas serem assim naqueles tempos? Reflexão super legal, Débora. E pessoal, para esclarecer, vamos definir anacronismo, né? É como se fosse um erro cronológico, quando elementos e pensamentos de épocas distintas se misturam. E aí isso consiste no utilizar de ideias, objetos e conceitos de uma época para tentar explicar o que houve em outra época totalmente distinta. Geralmente é olhar para o passado com olhos de presente, interpretando erroneamente acontecimentos e fatos. E aí esses erros, entre aspas, podem ser uma estratégia narrativa bem legal para reforçar um argumento. Eu quero citar 3 séries baseadas em histórias reais que fazem justamente isso. Dickinson, de 2019, que reinventa a vida da poetisa Emily Dickinson. The Great, de 2020, que satiriza a trajetória da imperatriz russa Catarina a Grande. E My Lady Jane, de 2024, que reimagina Lady Jane Grey como mais que a donzela em perigo como ficou conhecida na história. Essas 3 séries não só contorcem as histórias das mulheres que inspiraram esses produtos culturais, mas também usam essas adaptações para reforçar o quanto o patriarcado é cagado e nocivo e, obviamente, ultrapassado, ainda que siga firme e forte em pleno 2026. Débora, eu particularmente acho super interessante a gente assistir a esse tipo de conteúdo com o olhar de que anacronismos em filmes e séries de TV podem sim nos ajudar a aguçar as nossas habilidades analíticas. E podem gerar discussões mais profundas sobre cinema, história cultural e a tensão entre entretenimento e precisão. É ir além de ficar caçando os erros de produção do que é acurado historicamente, mas também não ficar ali parada só porque aquele conteúdo nos trouxe uma sensação de, aspas, passado consertado. E deixar o cérebro inundado daquela dopamina gostosinha que só as cenas de Bridgerton trazem pra gente. Então, Débora, eu vou te deixar com uma sugestão de filme de mulheres anacrônicas, mas não pro lado da heroína que faz justiça pelas mulheres em retrospecto, mas por mostrar mulheres péssimas, fazendo muita merda e sem nenhuma preocupação por precisão histórica. É A Favorita, de 2018, com as perfeitas, sem defeitos, Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz nos papéis principais. Imagina só, a gente está no início do século XVIII, em plena Guerra Anglo-Francesa, e a Inglaterra tem um grande problema, que a rainha Anne ocupa o trono, mas a sua saúde é super frágil e delicada. E adivinha só, quem realmente está no comando? É a sua amiga Lady Sarah, ela que governa o país enquanto a rainha fica ali de lado. E aí entra a Abigail, uma prima que a Sarah pensava que tinha perdido para sempre. Aí ela reaparece e as duas rapidamente se aproximam. Mas aqui que está o plot twist. A Abigail vê uma oportunidade de ouro para poder recuperar seu status aristocrático. Enquanto a Lady Sarah se envolve cada vez mais nos esforços de guerra, a Abigail identifica ali a brecha perfeita.
A estratégia é se tornar confidente da rainha isolada, e funciona. Então é política, é amizade, é traição, tudo temperado aí com intrigas históricas, cenas entre o hilário e o absolutamente cringe. Alerta de filmaço, vale a pena. E esse foi mais um episódio de Telapia, o último da 6ª temporada. As sugestões de hoje foram o filme A Favorita, as séries Better Things, Dickinson, The Great e My Lady Jane, os documentários Balance, A Menopause Journey e The M Factor, e menção honrosa para Fleabag, Shirley Valentine, Tomates Verdes Fritos, Outlander, As Leis de Lydia Poet e Bridgerton. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde na próxima temporada, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Logo, logo a gente já volta com a temporada 7, fiquem ligados. Tchau!